Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Luciano Silva Amorim, diretor de marketing da Santa Lúcia Alimentos, que todos conhecem pela principal marca, que é a Blueville. Vamos falar desse produto que está no prato de todos os brasileiros, em boa parte da culinária do mundo. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Luciano. Olá, Osiris, é um prazer estar aqui no programa, prazer te conhecer também. Prazer todo nosso. Vamos contar um pouquinho dessa história. A Santa Lúcia começou em 83, né? Mais ou menos por aí. 83. Né? É uma data bem especial esse ano. 2023 nós estamos completando 40 anos. 31 de outubro agora, 40 anos de uma empresa familiar. Familiar? Familiar, exatamente. Olha só, depois se profissionalizou na gestão, permaneceu familiar. Continuamos na familiar, indo aí para a sucessão da segunda geração. O pessoal sempre conhece o principal produto, né? Que é o arroz, né? O arroz da Blueville. Né? Onde é que fica a planta principal? É aqui no estado, né? Isso. A planta principal fica na cidade de Camaquã, cidade próximo, até onde, né? praticamente ali onde foi fundado, né? Mas é ali que nós ficamos com as duas plantas Fabris, né? Tanto do arroz branco quanto do arroz parbolizado e dos outros tipos, né, que nós temos daí na nossa linha. Agora, nos 40 anos, marca um reforço de todo o line-up das marcas, né, de arroz. Sim, fazendo, né, tentando comemorar aí de todas as formas, tentando mostrar aí o quão forte é a nossa marca no Rio Grande, né, mostrando aí um pouquinho do que a gente fez durante esse tempo todo aí de história, né, porque é uma história de vida. Sim, são 40 anos, vem se aprimorando, né? Nós temos hoje aí, puxa vida, na gôndola do supermercado tem vários tipos do arroz Blueville, né, que foi sendo retrabalhado, né, e mais aqueles específicos que vêm agregados com uma receita a mais, né? Isso tudo vem sendo desenvolvido nos últimos anos, né? Sim. Um dos valores da empresa sempre foi a de ousar e de inovar, então de trazer produtos diversificados, né, e através do principal ingrediente que é o arroz. Então nós sempre procuramos aí trazer esse tipo de arroz também pronto para quem quer aquela praticidade, aquele grão especial para quem quer fazer aquela receita refinada aí no Natal, no Ano Novo, numa festa, numa festividade, sempre muito importante. Aí nós temos aqui o arroz até com sabor. Que é uma maravilha, né? Eu cozinho, então eu tenho dois tipos de arroz lá em casa, são Blueville, né? Um é o da culinária naturalista, né? E o outro é você me diz, é o multissereal. Eu sempre digo que é o multigrãos. Né? Tem vários grãos, tem um pouquinho do selvagem, parboilizado e vários outros, né? São arrozes específicos que tem às vezes na gôndola do supermercado, às vezes não tem, são de tiragem menor, né? Não, tiragem menor, não é todo supermercado que tem esse posicionamento para usar um arroz que ele já tem um valor agregado muito maior do que é o arroz branco, o arroz parbolizado. Então a gente define melhor essas estratégias aí para de venda. Mas quem tiver a condição e puder provar, vale muito a pena, né? Estamos aí no mês do gaúcho, né? É verdade. E nós temos um arroz que é para esse tipo de... Vocês criaram um arroz específico, né, para a tradição do gaúcho, para fazer o carreteiro, vamos dizer assim, né? Exatamente, o arroz para carreteiro, arroz culinária gaúcha. Ou para acompanhar o churrasco. Também. Né? Como é que é esse trabalho? Tem um laboratório que pesquisa esse tipo e também tendência? Tu é um homem do marketing, né? Pode nos explicar como é que isso funciona? Sim, nós temos todo um setor de produtos que nós chamamos para desenvolvimento deles, teste, né, de qualidade, para ver se a gente continua, porque muitos desses produtos nós procuramos fazer da forma mais natural possível, né, sem uso de aditivos químicos, né, através de uma fórmula para conseguir ter esse produto aí de uma alta qualidade. Sempre pensando em o que a gente pode trazer de novo, né, para o consumidor, o que ele deseja, o que a gente pode atender ele. Aí tem pesquisa de mercado. Sim. Para casar o arroz com a culinária ou uma receita específica, não é? Sim, nós sempre trabalhamos bastante com pesquisa de mercado para entender um pouquinho mais o consumidor. A indústria trabalha muito com o cliente, né, que é o supermercado, mas precisa entender que ela vende para o consumidor final. Então nós temos que sempre fazer essa pesquisa para entender bem o que ele pede, o que ele deseja. Né? Sim, antes a planta só fabricava 2 ou 3 tipos de arroz. Eu dei uma olhadinha no line-up de vocês, não sei, deve ter em torno de uns 20, né? Por aí. Tem o tradicional, aquele que você chama o agulhinho ou longo, né? É longo que chama. Longo, isso. Esse é o mais vendido na gôndola, branco. Né? É o arroz É o arroz polido, né? É o polido, é o do dia a dia, o que quase todo mundo faz, é aquele que chama de arroz branco. Isso, né? Ele chega como arroz, em casca. O primeiro arroz seria o arroz integral, né? O arroz parbolizado, ele é um arroz que ele é pré-cozido. Pré-cozido. Ele é pré-cozido. E o
O branco ele é o polido, né? Que ele passa por todo o processo de polimento e ele fica naquela corzinha branca que a gente conhece que é o mais tradicional. Agora, o que define, vocês teve 20 tipos de arroz, 20 tipos de ensaques, por exemplo, isso tudo é definido pelo laboratório, como é que é feito isso? Isso é muito da cultura da empresa. É essa questão que eu digo da visão, né? Nós queremos sempre inovar, ousar, trazer produtos diferenciados. Então isso parte não só da indústria, como parte da direção, dos irmãos, né, que fundaram, das irmãs que acompanham também. Todo mundo quer trazer o ingrediente principal, o arroz, para a mesa, né? Para a mesa de todo mundo. Né? E quer trazer muitas vezes o arroz como não só um acompanhamento, mas como o prato principal, um prato principal de uma refeição. E quanto mais prático, melhor. Vocês criaram um espaço gourmet aqui em Porto Alegre, né? Sim. Justamente para agregar o chefe, que tu já me disseste fora do ar, que é da família também. Sim, né? O chefe Guilherme da família. Com o espaço de eventos e a produção do produto, do arroz, do risoto e de outras receitas mais. Né? Essa é uma forma de nós estarmos mais próximos do nosso consumidor, de ouvir um pouco ele, dele aprender também, muitas vezes, algumas receitas, que nós temos variadas receitas que nós podemos fazer com arroz. Hoje, que se a gente vai pensar que o arroz é um produto, né, um grão sem glúten, um ingrediente sem glúten, então ele é muito saudável. Sim. Né, e muitas pessoas que não podem comer esse tipo ao trigo, por exemplo, pode usar. E nós temos farinha, né? A farinha tem a substitui. farinha do arroz também. Substitui, então pode fazer uma pizza, pode fazer pão. Né? Ele tem essa variedade, né? Ele é um grão bem dinâmico, né? Quem entrar no site da Santa Lúcia, do Blueville, vai ver que tem diversos tipos de receitas, até de doce, tem até brownie, né? Até que brownie. É feito com arroz, com a farinha do arroz. Com a farinha do arroz. Que é justamente parte pelo conceito do saudável, né? Saudável. Essa linha de saudáveis vem crescendo também, né? Sim, bastante, ela cresce bastante. E o arroz é um ingrediente, né? É um grão saudável. Né? A gente tem muito da questão de que se nós pensarmos no brasileiro que come só arroz e feijão, ele está se alimentando muito bem. Então nós buscamos aí trazer outros tipos de grãos que pudessem entrar nessa seara do que é o fitness, do que é o saudável. Tem o arroz que ele é com ferro, né? Um arroz com ferro. Então ele supre essas necessidades de muitas pessoas aí que precisam disso. Nós trabalhamos muito com o naturalista que você falaste agora, que é uma mistura de 3 grãos, multissereais. Isso. Tem ali o selvagem, o parboilizado e mais um, né, se bem me lembro. Isso. Ali. São os 3. Agora, o selvagem é arroz ou não é arroz? Porque eu já vi no mercado, às vezes, o pessoal, isso não é arroz. É arroz, só que não é daqui, né? É um arroz, só que não é É daqui. o escuro aquele, verde escuro. Né? Ele é bem escuro, né? Ele é praticamente um arroz preto, só que existe o arroz preto, né? O arroz negro. Então ele é chamado de arroz selvagem, ele é plantado principalmente lá no Canadá, né? Na região lá do norte. Então ele é importado para agregar no daqui, no caso. Exatamente. Por isso eleva um pouco o custo, né? É um arroz bem específico, bem especial, ele tem um sabor bem diferente. Aliás, existem muitas variedades de tipos de arroz, né? Nem dá para trazer quase todos que a gente não consegue. Sim, claro. Agora, quando eu olho ali na gôndola, tem o Thaís Jasmin, que é para o pessoal que gosta de culinária japonesa, né? Esse arroz é produzido aqui porque ele é muito diferente do nosso. Não, ele não é produzido aqui, ele é produzido na Tailândia, ele é plantado lá na Tailândia. Então é importado e envasado aqui. Exatamente. É um arroz que é plantado entre as flores de jasmim. Então, quando você faz o cozimento dele na sua casa, ele exala aquele perfume, aquele aroma do jasmim. E é um arroz muito, muito saboroso. Muito saboroso. Saboroso e saudável, mas também eleva o ticket, né? É um arroz que tem um valor agregado muito maior. Ele é importado, ele é plantado só em poucas regiões, né? Não é uma produção grande. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de questões, ele acaba sendo bem mais elevado. Por isso que, por vezes, ele acaba sumindo um pouco da gôndola, dependendo do supermercado, né? Porque ele é muito específico e depende de um produto que vem de fora do país. Isso. Não é econômico plantar ele aqui ou até mesmo não teria, vamos dizer assim, as condições de temperatura e pressão adequadas. Não tem as condições adequadas. E no Rio Grande do Sul, nós somos o maior plantador de arroz do Brasil. Não teria tanto, assim, o plantador não vê tanto benefício, né? Ele é muito numa produção familiar lá na região, lá na Tailândia, ele é muito mais essa cultura familiar, né? Das pequenas plantações, é um outro tipo de
de colheita, inclusive. Sim. A gente está contando um pouquinho da história da Blueville, que é a Santa Lúcia Alimentos. Luciano Amorim está aqui conosco, o diretor de marketing. Vamos falar de marketing em seguidinha, de mercado também e da nossa produção aqui de arroz que vai para todo o país com a marca da Blueville. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo, nós já voltamos e você fica conosco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Luciano Silva Amorim, diretor de marketing da Santa Lúcia Alimentos, que é a detentora da marca Blueville Alimentos. Blueville justamente identifica arroz. O arroz está no prato do brasileiro e está sendo exportado para todo o mundo também. Alimentamos o mundo com arroz aqui do Rio Grande do Sul. Luciano, fala um pouquinho de mercado. Produto trabalhado pela planta de Camaquã da Blueville é o produto produzido aqui no estado. No Rio Grande do Sul. Como é que está essa questão de área plantada e como é que vocês fazem a seleção desse produto? A área plantada, hoje nós vemos já um encolhimento da área plantada aí, em todo, na verdade, o mundo. Né? O mundo. Mas principalmente no Brasil, muito pela questão do custo e de outros grãos que têm um melhor valor de venda. Na comparação com a soja, vamos dizer assim, né? Exatamente. A soja hoje acaba dominando um pouco dessa área de hoje de plantação de arroz. Isso acaba elevando, infelizmente, o preço do grão. Hoje é mais vantajoso vender para o mercado interno o arroz ou para o externo? Porque isso oscila, né? Existe uma oscilação bem grande. Hoje nós estamos num momento que o mercado interno está consumindo mais. Com a pandemia também, e as pessoas ficando mais em casa, elas se voltaram também para a cozinha. Né? Então consumiram mais, não é isso? Consumiram mais, sim. Sim. As pessoas voltaram a consumir bastante o arroz. Ele é um ingrediente, ele é né, um dos ingredientes básicos, né, da culinária brasileira. Né? Arroz e feijão é muito a nossa cara. Quantos tipos de arroz nós plantamos? Na verdade, são poucos tipos né, que nós plantamos. O que nós temos muito é uma variedade de grão. Grão. Grão, assim, da semente, né? Para específicos tipos, né, estações, a qualidade do solo. Nesse quesito aqui nós temos uma variedade maior de sementes. Né? Aí a planta faz uma seleção, no caso. Né? Separa o que vai ser longo, o que vai para outros tipos de mistura de grãos para fazer o invase. Né? E tem a seleção justamente para garantir a qualidade. Sim. A seleção começa que nós compramos muito dos locais, dos fazendeiros locais, a plantação local. Então, aqui do Rio Grande do Sul. Isso, nós conhecemos a maioria, então a gente já sabe qual é o produto que está sendo comprado. E existe toda uma seleção totalmente robotizada, né, informatizada, para que o grão passe por um processo bem específico e controlado até chegar ao ponto de venda, né, até chegar à gôndola para o consumidor. Eu sempre digo que se as pessoas pudessem conhecer o processo do que se chama beneficiamento do arroz, elas achariam que é barato aquele saquinho de arroz de 1 quilo. Né? Sim. Porque é um processo bem longo, bem criterioso, e que nos deixa muito orgulhosos. Sim. Ele é medido de acordo com o nível de umidade, né, e a polideza, mais ou menos por aí. Né? Isso, quebra, né? No caso. O engessamento, que é aquele arrozinho branquinho, isso tudo, até inclusive tem as definições, né? Tipo 2, tipo 1, né, que nós vemos ali nas embalagens. O que está no supermercado, às vezes tem arroz tipo 1, arroz tipo 2, né? As pessoas não entendem bem direito. Tem a ver com a qualidade ou com o tipo de produto? Tem a ver muito com essa questão da quebra e do engessamento. Certo. Agora, vocês também estabeleceram centros de distribuição em São Paulo e no Nordeste. Isso é fundamental hoje para colocar a Blueville, a marca Blueville da Santa Lúcia, em todo o país. Né? Nós vendemos em grande parte do Brasil e os CDs eles nos dão agilidade. Né? Nos dão agilidade, nos facilitam muito na questão de combater marcas de outros estados, de nós termos uma posição forte nesses locais. Está em São Paulo hoje, inserido em São Paulo, aumentou muito a nossa questão de volume de vendas, né? Em todo o nosso Brasil aí, ele é bem importante. E vendemos bem no Nordeste, vendemos bem no Norte. Se a gente fosse falar aqui saindo do Rio Grande do Sul, até para entender um pouquinho, o Nordeste, o Norte consomem muito mais o arroz parbolizado. Parbolizado, não é o longo. Não é o polido, não é o branco, não é o branquinho aquele, é o parbolizado, que é um arroz pré-cozido. E São Paulo consome mais o branco? O branco. O tradicional.
Mas vende muito, né? São Paulo é massa. É o PIB da América Latina. Exatamente. Então, tem culinárias diversas de todos os tipos, né? Quando nós entramos lá, ali perto de 2002, mais ou menos, né? Na década de 2000 ali, nós tivemos que aumentar bastante a planta fabril para conseguir suprir o que nós estávamos vendendo lá em São Paulo. Sim, na realidade vocês têm duas em Camaquã, né? Duas. Justamente. Duas plantas, já tem né? a que foi ampliada. Quem está indo ali para a região de Pelotas, os dois lados da Passa do rodovia lado, 116 vão passar pelas nossas fábricas azuis. Sim, vocês estão presentes em todos os estados hoje? Não, em todos os estados não. Alguns estados nós não ainda temos nosso vizinho aqui, por exemplo, Santa Catarina, recém estamos entrando nele. Faz parte do planejamento Faz futuro. parte do planejamento, faz parte do planejamento. Paraná também. Isso depende de aumento de produção, de área plantada, do que depende isso ou de uma grande pesquisa de consumidores? Porque esses estados também têm outros players, né, que concorrem com vocês. Né? Isso depende bastante de pesquisa, investimento, saber exatamente qual o posicionamento a marca vai entrar nesses estados, diferente daqui, pode ser igual, pode ser similar, então é preciso bastante estudo antes de entrar, porque realmente há muitos mercados hoje já bem consolidados, né, marcas já fortes, mas nós temos uma marca boa aí que pode ser trabalhada nesses outros estados. Agora, tem um desafio logístico que é gigante, não é à toa que vocês instalaram 2 CDs, em São Paulo e também lá no Nordeste. Esse arroz que segue daqui, já segue ensacado, vai via rodoviária, vai como lá para cima? O principal é malha rodoviária. Malha rodoviária. Mas para o Nordeste, até mesmo ali Rio de Janeiro, muitas vezes nós embarcamos por container, né, via barco. Ah, vai para cabotagem. Exatamente. Segue lá para cima. Ele segue lá para cima e aí já fica lá Reduz estocado nos custo CDs. isso, né? Existe uma redução bem grande. A gente, como tu tem um planejamento já mais ou menos solidificado do que tu vai vender ao longo do tempo, já dá para fazer essas programações. No ranqueamento nacional, vocês são maiores produtores hoje, são os maiores envasadores? Como é que está isso? Eu vou falar mais de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a marca Blueville é líder aqui. É líder. Líder em vendas aqui no Rio Grande do Sul. Isso é representativo, né? E depois daqui, São Paulo é o maior consumidor, depois o Nordeste? São Paulo e da marca, sim. Né, da marca, sim. Mas se nós fôssemos falar aí de estados depois de São Paulo, nós teríamos aí Minas Gerais, que tem um consumo bem significativo de arroz. Sim. Agora eu vi que vocês têm outros produtos também, tem a farinha do arroz, tem o feijão. Isso é com terceirizados ou vocês mesmos beneficiam ali? Hoje nós fazemos algumas parcerias, né, para conseguir ter todos esses produtos. A gente continua com aquele grande controle de qualidade. O feijão não é daqui, praticamente, né? Nós não temos uma área plantada de feijão, então a gente... Paraná e Tocantins, eu acho, Mato Grosso ali. Isso, tem mais, Paraná planta então muito. Tem que vir de lá para envasar aqui. Tem que vir de lá, exatamente. É um grão bem peculiar o feijão, as pessoas não veem isso, mas ele é bem peculiar, ele precisa muita análise criteriosa para nós termos ali... Limpeza, né? Um produto de qualidade, inclusive, assim, tempo de cocção, né? O tempo que ele fica no fogo, se ele vai ser um grãozinho mais duro, mais macio, se ele vai ter mais caldo, é bem criterioso essa Mas isso funciona também para o arroz, né? Dependendo do arroz que a gente vai fazer, ele tem um tempo de cozimento diferente, né? Se você pegar o arroz orgânico, ele demora bem mais, né? Um arroz branco simples você faz ali em 5, 10 minutos, o arroz orgânico vai precisar de mais de 20, é mais ou menos por aí, né? A gente vê assim, em torno de 15 minutos que é o arroz branco, o arroz, né? O arroz mais tradicional. Mas se a gente pegar ali o arroz que é o cateto integral, que seria um arroz integral para fazer risoto, fazer um carreteiro, quem quer um arroz integral, ele leva mais de 30 minutos para ser cozido. E uma grande quantidade de água, né? Muito maior, quase o dobro de água do que vai no arroz branco, por exemplo. Então tem as peculiaridades do grão, né? A gente fala de arroz, mas são muitos tipos, né? Muitos E vai à mão do chefe também, né? O cozinha multisseриais ou naturalista é um pouquinho mais, depende da panela que você usa também, né? Então, depende das condições de temperatura e pressão, né? Do chefe ali para ter o cozimento ideal. Tem gente que gosta um pouquinho mais duro o grão, outros gostam mais mole, depende do que você vai fazer. Você vai fazer um risoto ou vai fazer um arroz solto, né? Cada cozinheiro, né? Cada família tem o seu segredo para fazer o arroz, né? Quantos funcionários tem hoje a Blueville aqui na planta de Camaquã? Na planta ali nas indústrias, mais de 150 funcionários. 150. Podemos dizer assim que é mínimo o contato humano hoje com o grão, né?
Porque a planta é toda robotizada, né? Praticamente toda. Hoje nós temos aí praticamente ela toda robotizada. É assim que a gente garante um grão de qualidade, é assim que ele passa por um bom processo que a gente chama até mesmo um processo de eletrônico, né? Em que faz essa seleção do grão, o que é bom, o que é ruim. E nós temos hoje funcionários muito mais qualificados, né, para fazer toda essa operação. Tudo se aproveita? A casca se aproveita ou não? Hoje nós temos aí, né, inauguração esse ano, aliás, 40 anos, é um projeto, um sonho de um dos fundadores, né, o Luiz Fernando Dalben, que é um dos fundadores. Foi o projeto dele de faculdade, muito bonito, né, fazer parte da história, e ele é, né, parte dessa história. Já está na segunda geração. Ele ainda é a primeira geração. É a primeira? Primeira geração. E nós estamos então inaugurando uma usina de energia baseada na queima da casca de arroz. Olha só. Então esse era um resíduo realmente que ele não tinha muito aproveitamento, né? Um resíduo que não tinha, e hoje ele tem um grande ganho para a empresa. Essa usina agora já iniciando a operação, ainda em algumas fases de testes, né? Ela vai ser capaz de suprir as duas plantas atuais. E ainda só com a casca, só com o que sobrou do arroz. Só com a queima da casca. E ainda vendemos um pouquinho para o Mercado Livre enquanto nós não aumentamos a... Joga na rede. Exatamente. Para concessionária, no caso. Processo totalmente limpo, né? Isso quer dizer, a casca do arroz ela queima, e aí com essa queima ela gera um vapor, né, junto com a água, gira uma turbina, e essa turbina começa a gerar energia. Essa água toda tratada com uma estação de tratamento aí de primeiro mundo, né? A parte industrial, como eu digo, né, uma empresa que nasce dessa parte, ela tem muito cuidado. Né? Nós temos empresas que são de muita marca e empresas que são muito indústria, né? Então, que tem muito cuidado, que as coisas nascem dessa parte. Então, elas têm um apreço, um cuidado quando os fundadores, né, presidente, vice-presidente, os diretores, eles vão lá, eles têm muito orgulho, né, quando a gente faz mais um pedacinho, né. Quando é que inaugura a planta de energia? Ela está para inaugurar ainda, mas ainda estamos em fase de teste, a gente não definiu. Provavelmente ali no mês das comemorações, outubro, nós vamos colocar ela em total uso. Sim, é o braço sustentável da Santa Lúcia Alimentos e da Blueville. A gente vai fazer um breve intervalo e retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o Luciano Silva Amorim, diretor de marketing da Santa Lúcia Alimentos, detentora da marca Blueville, arroz Blueville, na mesa de todos os brasileiros, exportado para o mundo também, uma marca que tem um grande respeito em todo o país e também na América Latina. Vai fazer aniversário, 40 anos, a Blueville e a Santa Lúcia, no caso, que é de 1983, no mês de outubro. Qual é o arroz do futuro? É a receita que ainda está por ser feita? É o arroz que ainda está por ser beneficiado? Vocês olham para o futuro, planejamento, como é que é isso, Luciano? Sim, uma grande parte hoje do que a gente faz lá, né, do que o próprio marketing faz, é olhar para o futuro, né? Olhar como é que funciona o consumidor, como é que ele vai continuar nessa jornada de compra dele, né, na gôndola, como é que ele está se comportando, se daqui a pouco nós vamos utilizar talvez embalagens menores, né? Talvez aumentar linhas de pré-prontos, entender muito que não se quer produtos com aditivos químicos, né? Que se quer produto cada vez mais natural. E isso sempre é pensado. Quando você tem um grão, né, um produto que ele não tem uma contrapartida, ele não tem uma contraindicação, nós vemos um futuro bem promissor. Sim. Bem promissor. É só muito trabalho aí para continuar vendendo um produto que... Está aumentando o consumo dos pré-prontos? Eu, olhando a gôndola, tenho essa sensação, às vezes. Esses que vêm agregados com a receita pronta já, só misturar e fazer. Ainda tímido, mas existe um crescimento. Nós pensamos aí que tem produtos com já 10, 15 anos, né, lançados por nós. Muitos desses produtos nós fomos pioneiros e nós vemos aí um crescimento agora, né, mais expressivo, mas ainda tímido nessa questão. Demonstra um conceito e uma tendência também. Exato. Luciano, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu gosto de pegar muito o exemplo da família e da empresa, né? E é ousar, coragem, aí muito trabalho.
para conquistar aquele sonho que todos têm lá dentro, em conjunto. Então, não adianta só trabalhar se tu não tem ousadia, se tu não tem coragem de tomar certas iniciativas, né? Nosso país não é um país fácil para empresas e empresas familiares ali unidas, com sonho em conjunto e trabalhando muito, porque exige muito suor, né? A gente consegue dar certo e ajudar o Rio Grande. Com e certeza. o Rio Grande dá certo. Luciano Silva Amorim, diretor de marketing da Santa Lúcia Alimentos, detentor da marca Blueville. Leve nosso abraço à família, aos gestores, a todos os colaboradores. A Blueville e a Santa Lúcia são parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a presença aqui no programa. Obrigado um abraço, obrigado por contar essa história conosco aqui. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornamos na próxima semana. Até lá!